Sarah Martinez entrou no refeitório lotado da estação naval de Norfolk, suas botas de combate produzindo sons suaves contra o chão polido. O barulho de centenas de marinheiros tomando café da manhã enchia o ar. Ela vestia o mesmo uniforme azul marinho que todos os outros, e seus cabelos escuros estavam presos em um coque regulamentar. Nada em sua aparência sugeria que fosse diferente de qualquer outro marinheiro naquele espaço. Aos 28 anos, Sarah media cerca de 1,68 m, com um porte atlético que mantinha escondido sob o uniforme folgado. Seus olhos castanhos percorriam a sala, identificando automaticamente pontos de saída e potenciais ameaças. Um hábito incutido ao longo de anos de treinamento especializado que a maioria ali jamais experimentaria. Ela pegou uma bandeja e seguiu pela fila de serviço, recebendo porções de ovos mexidos, bacon e torradas da equipe da cozinha. O servidor sorriu e puxou conversa, tratando-a como a qualquer outro marinheiro faminto começando o dia. Sarah respondeu educadamente, mas de forma breve. Aprendera há muito tempo que chamar atenção raramente era uma boa ideia. Encontrou uma mesa vazia no canto dos fundos do refeitório. Sentou-se e começou a comer seu café da manhã. Preferia comer sozinha, usando o tempo para observar o ambiente e planejar o dia. No entanto, aquele dia não seria como os outros. Dos outros? Embora ela ainda não soubesse. Seria um dia em que tudo o que aprendera em sua carreira militar secreta seria colocado à prova. Em uma mesa próxima, 4 recrutas terminavam o café. Haviam chegado à base 3 semanas antes e ainda se adaptavam à vida militar. Eram jovens, provavelmente com 19 ou 20 anos, cheios da confiança típica de quem acabara de concluir o treinamento básico. Observavam Sarah desde que ela se sentara, cochichando entre si. "Olha só para ela", disse Jake Morrison, um recruta alto do Texas, de cabelos castanhos claros. "Acha que é tão durona só porque usa o uniforme." Sua voz foi alta o suficiente para que Sarah ouvisse, e parecia ser justamente essa a intenção. Seu amigo Marcus Chen, um recruta mais baixo da Califórnia, riu e assentiu. "Essas mulheres acham que podem fazer tudo o que os homens fazem. É ridículo." Marcus já havia sofrido com os requisitos físicos do treinamento básico e sentia a necessidade de provar algo aos colegas. O terceiro, Tommy Rodrigues, de Nova York, era menor que os outros, mas compensava com a personalidade barulhenta. "Alguém devia ensinar uma lição de respeito a ela", disse, estalando os nós dos dedos. "Mostrar o que são marinheiros de verdade." O quarto, David King, de Ohio, sentia-se desconfortável com a direção da conversa, mas não queria parecer fraco diante dos novos amigos. Fora criado para respeitar mulheres, mas a pressão do grupo o fazia questionar seus próprios valores. Sarah continuou comendo, parecendo ignorar os comentários, embora escutasse cada palavra. Já havia enfrentado situações assim, muitas vezes em sua carreira. Alguns homens tinham dificuldade em aceitar mulheres em funções de combate, especialmente em unidades de elite. Ela aprendera a escolher com cuidado as batalhas em que valia a pena se envolver. Os 4 terminaram o café e se levantaram. Em vez de sair do refeitório, caminharam até a mesa de Sarah. Outros marinheiros começaram a perceber a tensão, embora a maioria continuasse em suas próprias conversas. Jake foi o primeiro a se aproximar, parando em frente à mesa dela. "Com licença, marinheira", disse com falsa polidez. "Meus amigos e eu estávamos nos perguntando o que alguém como você está fazendo na marinha. Não deveria estar em casa cuidando de crianças, ou algo assim?" Sarah ergueu os olhos do prato, mantendo a expressão calma e neutra. Já havia lidado com valentões antes e sabia que reagir emocionalmente só agravaria a situação. "Estou tomando café da manhã", respondeu simplesmente, levando outro garfo de ovos à boca. Marcus se posicionou ao lado de Jake, cruzando os braços. "Não foi isso que quisemos dizer, e você sabe. Mulheres não pertencem a posições de combate. Você só está ocupando vagas de homens que realmente poderiam fazer o trabalho." A conversa chamava cada vez mais atenção. Marinheiros próximos pararam de falar para observar, alguns preocupados, outros apenas curiosos. Tommy se moveu para o lado esquerdo de Sarah, começando a cercar a mesa.
Talvez você tenha se confundido no recrutamento, disse com um sorriso maldoso. A marinha não é lugar para brincar de se fantasiar. David, contrariado, completou o círculo, ainda desconfortável, mas sem coragem de abandonar os amigos. Agora Sarah estava cercada. Embora seguisse comendo como se nada de incomum estivesse acontecendo. Acho que você deveria se desculpar por roubar o trabalho de um homem, continuou Jake, aumentando o tom de voz. Depois talvez devesse se transferir para uma função mais adequada para alguém como você. Quem sabe a cozinha precise de ajuda. Sarah colocou o garfo sobre a bandeja e ergueu os olhos para os 4 jovens ao seu redor. Sua expressão continuava calma, mas algo em seu olhar havia mudado. Um observador casual talvez não percebesse, mas qualquer pessoa com experiência em combate reconheceria a transição de uma atenção relaxada para um estado de prontidão absoluta. Não estou interessada em ter essa conversa, disse ela em voz baixa. Sugiro que voltem aos seus afazeres. O refeitório ficava cada vez mais silencioso à medida que mais marinheiros notavam o confronto. Alguns pareciam prontos para intervir, enquanto outros aguardavam para ver como a situação se desenrolaria. A equipe da cozinha também havia percebido a situação e cochichava entre si, sobre chamar ou não a segurança. Jake inclinou-se para a frente, apoiando as mãos na mesa de Sarah. Ainda não terminamos de falar com você. Precisa aprender a respeitar os homens que realmente pertencem a este uniforme. O treinamento de Sarah entrou em ação enquanto avaliava friamente o cenário. 4 oponentes, todos maiores do que ela, jovens e provavelmente fortes por causa do treinamento básico recente. Haviam se posicionado para bloquear sua movimentação, claramente com a intenção de intimidá-la. O que não sabiam é que acabavam de cometer o maior erro de suas curtas carreiras militares. Os outros marinheiros no refeitório prenderam a respiração, pressentindo que algo significativo estava prestes a acontecer. Alguns já pegavam os celulares para chamar a segurança, enquanto outros se preparavam para intervir numa briga ou simplesmente sair do caminho. Sarah empurrou lentamente sua bandeja para o lado e se levantou, seus movimentos controlados e deliberados. Apesar de estar cercada por 4 recrutas hostis, levantou-se com fluidez e calma, chamando ainda mais atenção no ambiente, que se tornava subitamente silencioso. Ela era ligeiramente mais baixa do que os 4 rapazes, mas sua postura irradiava uma confiança que parecia fora de lugar para alguém aparentemente em desvantagem numérica. Última chance, disse em voz baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida no silêncio crescente. Vão embora agora e todos podemos fingir que nada aconteceu. Jake Morrison riu, convencido de que havia intimidado a marinheira solitária. Você não está em posição de fazer ameaças, moça. São 4 contra 1. Talvez seja você quem deva sair. Marcus Chain avançou mais um passo, encorajado pelas palavras do amigo. Aposto que ela nunca esteve numa luta de verdade. Essas mulheres militares são só conversa, não ação. O que os 4 não sabiam é que Sarah Martinez havia concluído 18 meses antes o curso básico de demolição subaquática da Marinha, um dos mais duros do mundo, sendo uma das poucas mulheres a conseguir tal feito. Seu registro oficial a descrevia como especialista em logística, mas essa era apenas uma história de cobertura para proteger sua verdadeira identidade e suas capacidades. Durante o treinamento dos SEALs, Sarah havia suportado meses da instrução mais física e mentalmente exigente que existia, aprendendo a operar em ambientes hostis, dominar múltiplas formas de combate e tomar decisões em frações de segundo, sob pressão extrema. Os 4 recrutas não faziam ideia de que estavam confrontando uma das guerreiras mais preparadas das Forças Armadas. Tommy Rodrigues se lhe aproximou ainda mais, tentando intimidá-la com sua presença física. Acho que ela está com medo, zombou. Olhem como fica aí parada. Sabe que não pode contra nós 4. O treinamento de Sarah a havia ensinado a ler linguagem corporal e avaliar ameaças rapidamente. Ela identificava Jake como o líder e o mais agressivo. Marcus parecia nervoso, mas determinado a se provar. Tommy era o mais barulhento, mas provavelmente o menos disciplinado.
e David mostrava desconforto com toda a situação, embora cedesse à pressão do grupo. Em sua mente, Sarah já traçava a resposta caso a situação escalasse para a violência física. Aprendera a encerrar confrontos com rapidez e eficiência, usando força mínima quando possível, mas esmagadora quando necessário. O espaço limitado do refeitório, na verdade, jogava a seu favor, restringindo a capacidade dos recrutas de usarem o tamanho e o número contra ela. Vou dar a vocês mais uma oportunidade de recuar, disse Sarah em tom firme e sereno. Vocês são jovens e cometeram um erro. Não piorem as coisas. Agora, os marinheiros ao redor observavam abertamente. Alguns seguravam os celulares, sem se saber se para chamar segurança ou gravar o que poderia se tornar um encontro memorável. Vários oficiais graduados já notavam a confusão e se dirigiam para intervir. David King começava a ter sérias dúvidas sobre o comportamento dos amigos. Algo na calma de Sarah, mesmo cercada, o deixava nervoso. A maioria mostraria medo ou ansiedade numa situação assim, mas ela parecia quase relaxada, pensava. Gente, talvez devêssemos deixá-la em paz, disse baixinho. Cale a boca, David, retrucou Jake asperamente. Não amoleça agora. Voltou-se para Sarah com agressividade renovada. Você acha que é melhor que nós só porque está há mais tempo na marinha? Pois vamos te ensinar uma lição sobre respeito. Os olhos de Sarah endureceram. Tentara dar-lhes uma saída, mas estavam determinados a escalar o confronto. Seu treinamento disparou em alta intensidade e tudo pareceu desacelerar quando sua mente entrou em modo de combate. Marcus estendeu a mão para agarrar o braço dela, tentando intimidá-la fisicamente. Esse era o momento que Sarah aguardava. No instante em que sua mão tocou o uniforme dela, Sarah moveu-se com velocidade fulminante que pegou os quatro completamente de surpresa. Segurou o punho estendido de Marcus com a mão esquerda e, ao mesmo tempo, avançou cravando o cotovelo direito em seu plexo solar. O golpe foi executado com precisão cirúrgica, acertando exatamente o ponto para tirar-lhe o fôlego sem causar danos permanentes. Marcus se dobrou, ofegante, fora da luta. Antes que os outros três pudessem reagir, Sarah manteve o ímpeto, girou Marcus e o colocou à sua frente, usando-o como escudo humano, enquanto avaliava os oponentes restantes. Toda a sequência havia durado menos de 3 segundos. Jake ficou paralisado de choque, incapaz de processar a rapidez com que tudo mudara. Num instante, intimidavam uma marinheira solitária. E no seguinte, um de seus amigos estava incapacitado e sendo usado como escudo contra eles. Os instintos de briga de rua de Tommy entraram em ação, e ele avançou para tentar agarrar Sarah por trás. Mas ela acompanhava seus movimentos pela visão periférica. Soltou Marcus, que ainda lutava para recuperar o fôlego, e girou o corpo para enfrentar o ataque. Quando Tommy tentou agarrá-la, Sarah se abaixou sob seus braços e aplicou um chute preciso em seus tornozelos. O ímpeto de Tommy o lançou para a frente, enquanto seus pés eram varridos, fazendo-o despencar contra uma mesa vazia. Bandejas e pratos se espalharam pelo chão quando ele caiu pesadamente. O refeitório explodiu em gritos e exclamações de surpresa dos marinheiros que assistiam. Agora, celulares gravavam abertamente o confronto, e a notícia se espalhava de que algo extraordinário estava acontecendo no canto do salão. David se deu um passo para trás, finalmente entendendo que haviam cometido um erro terrível. A mulher que consideraram um alvo fácil estava desmontando sistematicamente o grupo, com movimentos que ele só vira em filmes de artes marciais. Yakebosike, percebendo que os amigos estavam sendo derrotados, decidiu atacar ele mesmo. Avançou com os punhos erguidos, planejando dominá-la com sua superioridade física. Mas Sarah já esperava por essa resposta. Quando ele se aproximou, ela desviou de seu ataque desajeitado. Agarrou o braço estendido e, usando o próprio impulso dele, executou um arremesso perfeito de quadril que o lançou por cima de seu ombro. Jake aterrissou de costas no chão do refeitório, o impacto arrancando-lhe o ar. Todo o confronto durara menos de 15 segundos.
3 dos 4 recrutas estavam no chão ou incapacitados, e o quarto recuava com as mãos erguidas em rendição. O salão mergulhou num silêncio completo, enquanto todos olhavam atônitos para o que tinham acabado de testemunhar. O silêncio pesado persistiu por alguns segundos após o breve, mas decisivo encontro. 3 dos recrutas jaziam no chão em diferentes estados de derrota, enquanto David King permanecia de pé, mãos erguidas, olhos arregalados de choque e medo. Sarah Martinez estava calma no centro do caos, mal ofegante, apesar de ter neutralizado 3 atacantes em menos de 15 segundos. Jake Morrison gemeu ao tentar se sentar, a dor latejando nas costas após o impacto. Olhou para Sarah com uma mistura de dor e incredulidade. O sorriso confiante que ostentara momentos antes desaparecera, substituído pela expressão confusa de alguém cuja visão de mundo fora despedaçada. Marcus Chen ainda se mantinha curvado, recuperando o ar depois do golpe preciso de Sarah em seu plexo solar, jamais tendo experimentado dor tão paralisante. Tommy Rodrigues estava caído entre cadeiras e pratos derrubados, segurando o tornozelo onde o chute certeiro havia acertado. Os marinheiros ao redor começaram a murmurar, tentando processar o que acabavam de presenciar. Vídeos do confronto já circulavam pelas redes sociais, enquanto imagens incríveis se espalhavam rapidamente. Alguns marinheiros mais velhos e experientes balançavam a cabeça em reconhecimento, entendendo que tinham acabado de ver habilidades de combate de nível profissional em ação. "Meu Deus, você viu isso?" sussurrou o segundo sargento Johnson ao colega de mesa. "Estou na marinha há 12 anos e nunca vi nada parecido. Aquela mulher desmontou 4 caras como se fossem crianças." O suboficial-chefe Williams, veterano de múltiplas missões, abriu caminho pela multidão que cercava o local. Já havia visto combates suficientes para reconhecer treinamento de elite quando presenciava um. Seus olhos experientes absorveram rapidamente a cena, notando a eficiência com que Sarah neutralizara cada ameaça usando força mínima. Sarah permaneceu de pé no ponto onde a luta terminara, a postura relaxada, mas alerta. Seus olhos examinavam os rostos da multidão, avaliando automaticamente possíveis ameaças adicionais e observando as reações das testemunhas. Anos de treinamento a haviam ensinado a estar sempre ciente do ambiente, especialmente após um confronto físico. "Todos recuem e deem espaço", ordenou Williams, sua voz autoritária cortando o murmúrio. Os marinheiros obedeceram imediatamente, formando um círculo mais amplo em torno do que restava do embate. David King abaixou lentamente as mãos, percebendo que Sarah não pretendia atacá-lo já que ele havia recuado. "Desculpe", murmurou, a voz trêmula. "Nós não sabíamos. Pensamos." As palavras morreram em sua boca. Incapaz de explicar tamanho erro. Sarah o encarou com expressão firme, mas não cruel. "Pensaram o que exatamente?" perguntou, sua voz clara ressoando no silêncio do refeitório. "Que por eu ser mulher não poderia me defender? Que não mereço usar este uniforme?" Jake finalmente conseguiu se erguer, movendo-se com dificuldade e mantendo uma das mãos apoiada na lombar. A arrogância que havia levado Jake a confrontar Sarah evaporara completamente, substituída pela dura constatação de que subestimara gravemente sua oponente. "Cometemos um erro", admitiu ele, a voz agora muito mais baixa do que durante o confronto. "Não percebemos que você era..." Sua frase ficou suspensa, claramente lutando para compreender o que exatamente Sarah era. Suas habilidades de combate estavam muito além de qualquer coisa que ele tivesse encontrado no treinamento básico ou em qualquer parte de sua limitada experiência militar. Marcus endireitou-se lentamente, finalmente conseguindo respirar com normalidade. A precisão do golpe de Sarah havia sido dolorosa, mas também instrutiva. Nunca tinha recebido um impacto com tamanha exatidão cirúrgica e, em 15 segundos, aprendera mais sobre combate real do que em meses de instrução. Tommy foi ajudado a se levantar por outro marinheiro. Mancava por causa do tornozelo atingido, mas não estava seriamente ferido. A vergonha de ser derrotado com tanta facilidade era pior do que qualquer dor física.
Evitava encarar Sarah ou qualquer um dos marinheiros que presenciavam o desfecho. Nesse momento, o suboficial-chefe Williams avançou, sua presença impondo silêncio imediato a todos. Alguém está seriamente ferido? Perguntou, em tom profissional e preocupado. Os 4 recrutas balançaram a cabeça, indicando que estavam machucados, mas não em estado grave. Williams assentiu, aliviado, e prosseguiu. O que exatamente aconteceu aqui? A pergunta se dirigia mais à multidão de testemunhas do que aos próprios envolvidos. Ele precisava compreender a situação antes de decidir como tratá-la oficialmente. Vários marinheiros começaram a falar ao mesmo tempo, ansiosos por relatar suas versões. O consenso era claro. Os 4 recrutas haviam cercado e provocado Sarah, que tentara evitar o confronto pacificamente e só reagira quando um deles a tocara. Ela deu várias chances para que se afastassem, relatou o marinheiro Andrews, que estava sentado a uma mesa próxima durante todo o incidente. Mas eles continuaram insistindo até que um realmente a agarrou. Então, acabou em segundos. O suboficial Martinez, que embora compartilhasse o mesmo sobrenome de Sarah, não tinha parentesco, confirmou. Nunca vi nada igual, chefe. Ela se moveu como alguém com treinamento sério. Esses garotos mexeram com a pessoa errada. Williams voltou-se então para Sarah, examinando-a com esse olhar atento de quem já conhecera muitos tipos de guerreiros ao longo da carreira. Havia algo em sua compostura e na eficiência de seus movimentos que disparava o reconhecimento em sua mente experiente. Suboficial Martinez disse formalmente. Acho que precisamos conversar sobre seu histórico e treinamento. Essas não foram técnicas de combate padrão da Marinha que você acabou de demonstrar. Sarah sustentou o olhar dele com firmeza, ciente de que sua fachada estava prestes a ser questionada por alguém com experiência suficiente para perceber a verdade. O equilíbrio cuidadoso entre sua identidade pública e seu papel classificado começava a ruir. Sim, chefe, respondeu apenas, sem oferecer informações adicionais. Seu treinamento a havia ensinado a revelar dados sigilosos somente quando absolutamente necessário e através dos canais corretos. Enquanto isso, a multidão de marinheiros fervilhava em excitação e especulação sobre o que testemunhara. Os vídeos do confronto já começavam a viralizar nas redes sociais, embora os presentes ainda não soubessem. A breve luta já ganhava status de lenda, mesmo no calor de seu imediato desfecho. Jake olhou para os 3 amigos, todos tão abalados e confusos quanto ele. Haviam chegado ao refeitório naquela manhã como recrutas confiantes, mas saíam como marinheiros humilhados que aprenderam uma dura lição sobre suposições e respeito. O suboficial-chefe Williams conduziu Sarah até um pequeno escritório ao lado do refeitório, enquanto a multidão lentamente se dispersava, ainda comentando com entusiasmo o que tinham visto. Os 4 recrutas foram enviados ao posto médico para avaliação, mais por protocolo do que por necessidade real. A notícia do incidente espalhava-se pela base mais rápido do que fogo em mato seco. Sente-se, suboficial Martinez, disse Williams, fechando a porta atrás de si. Seu tom era profissional, mas curioso. A voz de alguém que vira combates suficientes para reconhecer treinamento de elite quando o encontrava. Sarah sentou-se na cadeira metálica em frente à mesa, a postura ereta, mas tranquila. Sabia que aquela conversa era inevitável desde o momento em que decidira se defender. Sua identidade de cobertura como especialista em logística não resistiria ao escrutínio de um veterano experiente que acabara de vê-la desmantelar 4 atacantes com técnicas muito além do treinamento regular da Marinha. Williams recostou-se na cadeira, estudando atentamente seu rosto. Estou na Marinha há 22 anos, começou lentamente. Já servi com fuzileiros, rangers do exército e até trabalhei com algumas pessoas muito especiais em missões no exterior. O que vi você fazer lá fora não se aprende em aulas básicas de autodefesa. Sarah permaneceu em silêncio, esperando para ver até onde o chefe conseguiria chegar por conta própria. Seu treinamento a ensinara a jamais se adiantar com informações classificadas, mas também sabia que manter a fachada talvez não fosse mais possível.
Aqueles movimentos eram precisos, eficientes e projetados para neutralizar ameaças com força mínima. O chefe continuou. A maneira como você leu a linguagem corporal deles. Antecipou os ataques e controlou todo o confronto. Isso não é treinamento padrão da Marinha. É algo completamente diferente. Pela pequena janela do escritório, Sarah podia ver marinheiros passando, muitos lançando olhares curiosos para o prédio. Ela sabia que a essa altura os vídeos do incidente já deviam estar circulando pela base, e além dela. Chief Williams abriu uma pasta sobre a mesa e retirou o que parecia ser o registro de serviço de Sarah. De acordo com seu arquivo, você é especialista em logística, graduada no treinamento básico há 2 anos e destacada aqui há 8 meses. Ficha limpa, boas avaliações, nada fora do comum. Ele ergueu os olhos e acrescentou. Mas especialistas em logística normalmente não lutam como SEALs. A simples menção aos SEALs provocou uma mudança quase imperceptível na expressão de Sarah. Mas o chefe a percebeu. Seus anos de experiência em ler pessoas em situações de alto estresse o haviam treinado para notar até as reações mais sutis. Eu estava certo, não estava? Disse em voz baixa. Você não é realmente uma especialista em logística. As técnicas que vi naquele refeitório eram de SEAL. Sarah respirou fundo, consciente de que estava numa encruzilhada. Podia continuar negando tudo e esperar que seus superiores apoiassem a fachada, ou confiar parcialmente naquele veterano experiente com pelo menos parte da verdade. Chefe, preciso fazer um telefonema, disse finalmente. Há pessoas que precisam ser notificadas sobre esta situação antes que eu possa discutir meu histórico com qualquer um. Williams assentiu, compreendendo as implicações do pedido. Imaginei, use meu telefone. Demore o tempo que precisar. Sarah discou um número que tinha decorado, mas que esperava nunca precisar usar, exceto em emergências. Após 2 toques, uma voz atendeu. Aqui é o Falcon 7, disse ela, usando seu codinome operacional. Tenho uma situação de identidade comprometida que requer orientação imediata. Aguarde, respondeu a voz. Sarah ouviu o som de digitação ao fundo. Alguém acessando seu arquivo e os detalhes de sua missão atual. Enquanto esperava instruções, Williams saiu da sala, posicionando-se do lado de fora para garantir privacidade e impedir interrupções. Minutos depois, a voz retornou à linha. Falcon City, pai. Você está autorizada a revelar seu status de SEAL ao suboficial com quem está conversando. Uma adaptação da história de cobertura será implementada em 24 horas. Sua missão atual permanece inalterada. Entendido, respondeu Sarah. E quanto ao relatório do incidente e às declarações das testemunhas? O comando local receberá instruções apropriadas dentro de 1 hora. O incidente será classificado como legítima defesa e nenhuma ação disciplinar será tomada contra você. Contudo, deve entender que sua identidade de cobertura está agora comprometida nesta base. Sarah sentiu um misto de alívio e preocupação. Alívio por não enfrentar punição por se defender, mas preocupação porque perder a fachada complicaria sua missão real de forma significativa. Serei transferida? Perguntou. Não imediatamente. Você precisa concluir os objetivos atuais primeiro. Mas espere uma nova designação dentro de alguns meses. Precisa de mais alguma coisa? Não, senhor. Obrigada. Sarah desligou o telefone e chamou Williams de volta para o escritório. Ele entrou e se sentou. A expressão paciente, mas expectante. Era evidente que refletia sobre as implicações de ter uma operadora SEAL secreta em sua base. Posso lhe dizer isto, começou Sarah com cuidado. O senhor estava certo sobre meu treinamento. Eu sou um SEAL da Marinha, mas minha presença aqui está ligada a uma missão classificada da qual não posso falar. Minha identidade como especialista em logística foi criada para permitir que eu operasse sem chamar atenção. Williams assentiu devagar. Bom, esse plano acabou de ir por água abaixo, não foi? A essa altura, metade da base já viu os vídeos de você desmontando 4 recrutas, como se fosse instrutora de artes marciais mostrando técnicas a iniciantes. Sarah não conteve um leve sorriso diante da descrição. Não era minha intenção revelar minhas capacidades, mas eles não me deram escolha.
Tentei resolver a situação pacificamente. E você tentou mesmo? Concordou o chefe. Ouvi de várias testemunhas que deu a eles múltiplas oportunidades para recuar. Quando aquele garoto agarrou seu braço, você estava plenamente no direito de se defender. A conversa foi interrompida por uma batida à porta. Williams autorizou a entrada e um jovem marinheiro entrou com um tablet nas mãos. Chefe, achei que o senhor deveria ver isto, disse, entregando o aparelho. O vídeo do incidente no refeitório já está viralizando nas redes sociais. Passou de 50 mil visualizações só na última hora. Williams olhou para a tela, assistindo ao breve confronto de múltiplos ângulos, já que diferentes marinheiros haviam registrado tudo com seus celulares. Sarar inclinou-se para ver também, percebendo como os vídeos mostravam claramente suas técnicas e a eficiência com que encerraram o embate. Isso vai atrair muita atenção, disse o chefe em tom grave. A imprensa provavelmente já está tentando identificar todos os envolvidos. Sua missão classificada acabou de ficar muito mais complicada. Sarah sabia que ele tinha razão. Sua identidade cuidadosamente construída já não estava apenas comprometida localmente, agora estava potencialmente exposta a qualquer pessoa no mundo com acesso à internet. As implicações para sua missão e para sua segurança pessoal eram significativas e preocupantes. Em menos de 3 horas após o incidente no refeitório, os vídeos virais já haviam sido visualizados mais de 2 milhões de vezes em diferentes plataformas sociais. Veículos de imprensa começavam a noticiar o caso com manchetes como "Marinheira derruba 4 recrutas em segundos" e "Habilidades de combate de mulher misteriosa surpreendem base militar". A identidade de fachada de Sarah, construída com tanto cuidado, desmoronava mais rápido do que qualquer um havia antecipado. No gabinete do comandante da base, a capitã Rebecca Torres enfrentava uma crise inédita em seus 25 anos de serviço. Ligações chegavam de repórteres, de oficiais do Pentágono e até de civis curiosos querendo saber mais sobre a mulher do vídeo. "Senhora, temos outro problema", anunciou o comandante Reis ao entrar com uma pilha de e-mails impressos. Os 4 recrutas envolvidos foram identificados por usuários da internet. Estão recebendo ameaças de morte e assédio em suas redes pessoais. A capitã Torres massageou as têmporas, sentindo a dor de cabeça crescer. "E a situação da suboficial Martinez?" "Foi transferida para alojamentos seguros dentro da base", respondeu Reis. "Usuários nas redes tentam identificá-la também, e há preocupações quanto à sua segurança quando conseguirem." Enquanto isso, em uma sala de conferências protegida em outro ponto da base, Sarah participava de uma videoconferência emergencial com seus verdadeiros superiores do Comando de Guerra Naval Especial. Os rostos na tela pertenciam a pessoas que compreendiam plenamente o tamanho do problema que sua identidade exposta havia criado. "Falcon 7 OVD. Sua missão principal está agora considerada comprometida", declarou o capitão Martinez. Sem parentesco com Sarah, apesar do mesmo sobrenome. "Teremos de retirá-la da função atual e desenvolver uma nova abordagem operacional." Sarah sentiu frustração, mas não surpresa. Havia trabalhado 18 meses para consolidar sua posição, reunindo informações cruciais para operações de segurança nacional em andamento. Recomeçar significaria atrasar seriamente esse trabalho. "Senhor, não há mesmo como salvar a missão?" insistiu. "Eu estava muito perto de atingir os objetivos principais." O comandante Johnson, outro rosto na tela, respondeu. "Impossível." A natureza viral desses vídeos expôs suas habilidades de combate. Qualquer profissional agora pode identificá-la como operadora SEAL. Sua identidade de cobertura está completamente destruída. De volta ao refeitório, a atmosfera mudara radicalmente desde a manhã. Marinheiros que haviam assistido ao confronto eram constantemente abordados por outros, ansiosos por ouvir relatos em primeira mão. Os 4 recrutas tornaram-se celebridades relutantes, e não de forma positiva. Jake Morrison sentava-se sozinho em um canto, cutucando o almoço e tentando ignorar os olhares e cochichos. O jovem confiante que abordara Sarah naquela manhã
havia sido substituído por alguém que questionava profundamente seu próprio julgamento. Não acredito que fomos tão idiotas, disse Marcus Chen ao juntar-se a Jake, movendo-se com cuidado por causa da dor persistente do golpe preciso de Sarah em seu plexo solar. Achávamos que estávamos provocando uma mulher frágil, mas atacamos uma SEAL. Tommy Rodrigues mancou até a mesa, o tornozelo ainda sensível e sem nenhum vestígio da arrogância anterior. Vocês acham que vamos ser expulsos da Marinha por isso? Quer dizer, basicamente agredimos uma operadora SEAL. David King, o mais relutante desde o início, balançou a cabeça. Merecemos qualquer punição. Eu sabia que era errado, mas fui junto porque não queria que vocês me achassem fraco. Os 4 jovens estavam aprendendo da maneira mais dura sobre integridade, respeito e consequências de decisões ruins. Seus instrutores haviam tentado ensiná-los durante o treinamento básico, mas às vezes, apenas a experiência real fixava as lições. Em outra ala da base, o suboficial-chefe Williams reunia-se com a alta liderança para discutir o incidente e suas implicações. Seu relato detalhado fornecia contexto essencial para compreender como a situação se desenvolvera e escalara. Chefe, em sua opinião profissional, a suboficial Martinez usou força excessiva? Perguntou a capitã Torres. De forma alguma, senhora, respondeu ele sem hesitar. Ela demonstrou notável contenção, dadas as suas capacidades. Poderia ter ferido seriamente os 4, mas aplicou apenas a força necessária para neutralizar a ameaça. A psiquiatra da base, Dra. Lisa Chen, acompanhava os desdobramentos com interesse profissional. O que mais me chama a atenção é como essa situação expõe preconceitos inconscientes. Aqueles 4 viram uma mulher de uniforme e automaticamente presumiram fraqueza e vulnerabilidade. Seus próprios vieses os levaram a uma lição duramente educativa. Enquanto isso, na sala de conferência segura, os superiores de Sarah discutiam seus futuros destinos e as implicações mais amplas de sua identidade exposta para outras operações secretas. O lado positivo desse incidente, observou o almirante Roberts, responsável por várias unidades de operações especiais, é que ele demonstra a eficácia de nossos programas de treinamento. A reação pública mostrava-se esmagadoramente favorável à suboficial Martinez, algo que poderia até ajudar nos esforços de recrutamento. No entanto, acrescentou o capitão Martinez durante a reunião, agora precisamos nos preocupar com a segurança de outros operadores, que possam estar atuando sob identidades de fachadas semelhantes. Se investigadores da internet conseguiram identificar uma pessoa, podem muito bem identificar outras. Sarah ouviu a discussão sobre seu futuro com sentimentos mistos. Sentia orgulho por ver seu treinamento e profissionalismo reconhecidos nos mais altos níveis, mas também frustração por saber que sua importante missão permaneceria incompleta. Senhor, e o trabalho de inteligência que eu estava conduzindo? Perguntou, aproveitando uma breve pausa na conversa. Teremos de encontrar métodos alternativos para obter essas informações, respondeu o comandante Johnson. Sua identidade de fachada lhe dava acesso a certas pessoas e locais que agora estarão fora de alcance. A conversa foi interrompida pela entrada de um ajudante com uma mensagem urgente. Capitã, temos um novo desdobramento. Várias grandes redes de notícias planejam enviar repórteres à base para tentar entrevistar todos os envolvidos no incidente. Sarah percebeu que sua vida estava prestes a mudar de forma drástica. O anonimato silencioso que mantivera enquanto conduzia operações classificadas havia acabado. Precisaria adaptar-se a uma nova realidade, na qual seu rosto e suas capacidades eram conhecidos por milhões de pessoas ao redor do mundo. Os 4 recrutas que a haviam confrontado naquela manhã também enfrentavam uma nova realidade. Aquela em que seu mau julgamento e comportamento preconceituoso tinham sido testemunhados pelo mundo inteiro. 2 semanas após o incidente no refeitório, os vídeos virais já haviam ultrapassado 50 milhões de visualizações em escala global. Sarah Martinez encontrava-se no centro de uma conversa mundial sobre mulheres em combate, treinamento militar e a importância de não julgar as pessoas pela aparência. A operadora SEAL, discreta, transformara-se inadvertidamente
em símbolo de empoderamento feminino e excelência militar. O Pentágono decidiu abraçar a situação em vez de tentar suprimi-la. Sarah foi temporariamente transferida para uma função de relações públicas, viajando para eventos de recrutamento e palestrando em academias militares sobre suas experiências. Sua identidade de especialista em logística foi oficialmente abandonada, embora suas operações mais secretas permanecessem confidenciais. Em uma estação de recrutamento da Marinha em Chicago, Sarah falou diante de um grupo de jovens interessadas em carreiras militares. Muitas delas haviam visto o vídeo viral e se sentiam inspiradas por sua história. A lição mais importante do que aconteceu naquele dia, disse ao público, não é sobre lutar ou dominar técnicas de combate. É sobre não deixar que as suposições dos outros definam o que vocês podem conquistar. Aqueles 4 recrutas viram uma mulher e presumiram que eu era fraca. Eles estavam errados sobre mim, assim como as pessoas podem estar erradas sobre vocês. De volta à estação naval de Norfolk, os 4 recrutas cumpriam suas últimas semanas de treinamento sob supervisão muito mais rígida. O incidente tornara-se estudo de caso em suas aulas de liderança sobre respeito, preconceitos e consequências de decisões equivocadas. Jake Morrison havia mudado de forma mais dramática. O jovem arrogante que liderara o confronto desaparecera, substituído por alguém que agora questionava suas próprias suposições e tratava todos com respeito, independentemente de aparência ou gênero. Escrevera até uma carta formal de desculpas a Sarah, embora soubesse que ela provavelmente nunca a leria. Não consigo parar de pensar em como estávamos errados, disse aos colegas durante uma sessão de estudos à noite. Achávamos que víamos uma vítima sutil. Vava fácil, mas estávamos diante de uma das guerreiras mais seletivas de toda a Marinha. Isso me faz refletir sobre outras suposições completamente equivocadas que devo carregar. Marcus Chen aproveitou seu tempo de recuperação para pesquisar sobre o programa de treinamento dos SEALs, aprendendo sobre os incríveis desafios físicos e mentais que Sarah superara para conquistar seu lugar em uma unidade tão exclusiva. O golpe preciso em seu plexo solar lhe dera profunda admiração pelo nível de habilidade necessário para desabilitar um oponente de forma tão eficiente sem causar danos permanentes. Ela poderia ter nos machucado seriamente, admitiu aos amigos. Mas mesmo quando fomos hostis e agressivos, ela usou apenas a força exata para nos parar sem causar danos reais. Isso exige um autocontrole e profissionalismo incríveis. Tommy Rodrigues, por sua vez, ficou fascinado pelas artes marciais depois de sentir o impacto do golpe perfeito de Sarah. Começou a treinar na academia da base, tentando compreender as técnicas que ela havia usado contra eles. Seu tornozelo já estava completamente recuperado, mas a lembrança de ter sido derrotado tão facilmente permanecia viva. O instrutor diz que leva anos para desenvolver reflexos e tempo de reação como os dela, explicava a quem quisesse ouvir. Ela não era apenas mais forte ou mais rápida. Estava em um nível de treinamento e experiência completamente diferente. David King foi o mais afetado psicologicamente. Sua relutância em participar do confronto provavelmente o poupou de uma derrota física, mas o obrigou a enfrentar seu fracasso em defender o que sabia ser certo. Eu sabia que estávamos errados, confessou ao conselheiro da base durante uma de suas sessões. Fui criado para respeitar as mulheres e tratar todos com justiça, mas acompanhei meus amigos porque tive medo de que me achassem fraco. Aprendi que a verdadeira fraqueza é não defender seus princípios, quando isso realmente importa. Os 4 recrutas haviam se tornado defensores improváveis do respeito e da inclusão dentro de sua unidade de treinamento. Seus instrutores passaram a usar a experiência deles como ferramenta pedagógica, mostrando a outros recrutas como situações podiam escalar rapidamente e como era vital tratar todos os militares com dignidade, independentemente de sua aparência ou gênero. Enquanto isso, o novo papel de Sarah a levava por todo o país para palestrar em universidades, escolas e instalações militares. Em todos os lugares, jovens mulheres a procuravam com perguntas sobre como seguir carreiras em operações especiais e sobre como romper barreiras em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Na Academia Naval em Anápolis,
Sara discursou diante de uma plateia mista de aspirantes que em breve se tornariam oficiais da Marinha. Sua mensagem se concentrou em liderança, respeito e na importância de enxergar potencial em todas as pessoas. Liderança não é ser o maior ou o mais barulhento da sala, disse ela aos futuros oficiais. A verdadeira liderança é reconhecer as forças dos outros, tratar todos com dignidade e criar um ambiente onde cada um possa alcançar seu máximo potencial. Não importa como se pareça ou de onde venha. Após sua palestra, uma jovem aspirante se aproximou de Sara com lágrimas nos olhos. Senhora, tenho pensado em desistir porque alguns rapazes da minha companhia continuam dizendo que eu não pertenço a este lugar. Mas ao ver o vídeo da senhora se defendendo, percebi que sou mais forte do que imaginava. Quero ser como a senhora algum dia. Sara sorriu e pousou a mão em seu ombro. Você não precisa ser como eu, respondeu suavemente. Precisa ser a melhor versão de si mesma. As Forças Armadas precisam de pessoas com diferentes forças e perspectivas. Seu trabalho é descobrir do que é capaz e se dedicar a isso com tudo o que tem. Os efeitos do incidente no refeitório continuaram a se espalhar pelas Forças Armadas. E além delas, os vídeos haviam provocado conversas sobre preconceitos inconscientes nos ambientes de trabalho, sobre a importância da diversidade em cargos de liderança e sobre a necessidade de julgar as pessoas por suas ações e não por sua aparência. Nas redes sociais, a história de Sara continuava sendo celebrada, mas ela mantinha o foco no impacto positivo que poderia gerar para as futuras gerações de militares. Transformara um encontro inesperado em uma oportunidade de inspirar outros e promover os valores de respeito, profissionalismo e excelência que definiam o melhor do serviço militar. Os 4 recrutas que a haviam confrontado naquela manhã aprenderam lições que permaneceriam com eles por toda a carreira. Descobriram que suposições podem ser perigosas, que o respeito deve ser concedido livremente e que a verdadeira força vem de defender o que é certo, mesmo quando isso é difícil. No fim, 45 segundos em um refeitório da Marinha mudaram várias vidas para sempre. O que começou como um ato de assédio transformou-se em uma poderosa lição sobre respeito, capacidade e a importância de nunca subestimar outra pessoa, com base apenas nas aparências. Sara Martinez não apenas se defendeu naquela manhã. Ela defendeu os princípios de igualdade e excelência que tornam as Forças Armadas mais fortes.